Fisioterapeuta, vale a pena ter um CNPJ? Olá, meu amigo, minha amiga, fisioterapeuta, tudo bem com você? Olha só, uma dúvida muito recorrente entre os fisioterapeutas é se vale a pena abrir um CNPJ, especialmente quando você trabalha prestando serviços para outras clínicas, para hospitais, ou você atende na casa dos pacientes, né? E eu vou te dizer que na maioria dos casos vale a pena sim, tá? Por quê? Se você trabalha prestando serviço como pessoa física, se for para clínicas e hospitais, você vai receber o seu rendimento de maneira informal e aí você vai ter um problema. Por quê? Porque você não tem como formalizar esse rendimento. Você não pode dizer que recebeu da clínica ou que recebeu do hospital, porque eles não lançaram isso lá na contabilidade deles, não foi efetuado os recolhimentos tributários obrigatórios sobre esse pagamento e normalmente o pagamento é feito de maneira informal. Quando chegar a época da sua declaração do imposto de renda pessoa física, consequentemente você tem que lançar isso na sua declaração. E o único campo que tem disponível para efetuar o lançamento lá é em rendimentos recebidos de pessoa física, considerando como se você trabalhasse de forma autônoma prestando serviço para várias pessoas. No entanto, isso te deixa uma vulnerabilidade. Por quê? Porque o prestador de serviço pessoa física, ele tem que recolher o imposto de renda, e aí você vai recolher, porque você vai lançar lá na sua declaração e nesse ponto ficaria resolvido. Apesar de ainda assim, abrir um parênteses, que é um valor do imposto caro, né? Porque lançando lá na sua declaração do imposto de renda, dependendo do seu rendimento, você pode pagar aí até 27,5% de imposto sobre o valor do seu faturamento com o seu serviço de fisioterapeuta. Mas isso nem é o pior, porque se o seu faturamento tiver mais no início, for um pouco menor, aí você vai pagar um percentual mais básico, mas a vulnerabilidade que eu vinha falando é em relação ao INSS. Por quê? Porque quem presta serviços autônomos, trabalha por conta própria como pessoa física, a legislação exige que você pague um INSS de 20% sobre o seu faturamento. A grande maioria dos profissionais, e aí não só os fisioterapeutas, mas a grande maioria que trabalha por conta própria, acaba nem recolhendo isso. Por quê? Porque é um valor muito alto. Imagine, se você tiver um rendimento já mais elevado, estiver pagando 27,5% de imposto de renda e ainda for pagar mais 20% de INSS, nós estamos falando aí de algo de 47% de impostos, sem contar o ISS que você seria obrigado a pagar também por estar prestando serviço. Então veja que é muito imposto, é uma carga tributária muito alta. Por outro lado, se você resolve e constitui um CNPJ, e esse CNPJ inclusive pode ser, por exemplo, no endereço da sua residência, dependendo se for compatível com a legislação urbanística ali do local onde você mora, a gente consegue abrir na sua residência. Se não for na sua residência, por questão de privacidade também, talvez você não queira colocar na sua casa, porque hoje em dia os dados empresariais eles são divulgados de uma maneira muito pública, né? Então qualquer pessoa que tem seu nome completo acha ali a empresa que você participa, acha ali o endereço da sua empresa e isso acaba expondo a sua privacidade, se for o caso. E aí você pode então usar uma segunda alternativa de abrir um endereço fiscal, que é um endereço de coworking. Então hoje existem empresas especializadas em fornecer endereço, pagando um valor mais acessível, para que só faça a constituição do CNPJ lá naquele local. E com o CNPJ constituído, a gente vai adotar a melhor estratégia, o melhor planejamento tributário para você e há a possibilidade de, nas melhores opções, você pagar aí em torno de 6% sobre o valor do faturamento emitido de notas fiscais, ou na pior das hipóteses, se você já tiver outros rendimentos e não for possível te encaixar nesse percentual de 6%, talvez você pague aí em torno de 8% a 10%. Veja que ainda assim, na pior das hipóteses, você vai pagar aí pelo menos 30% menos do que pagaria se você faturar os seus serviços como pessoa física. Aí você me fala, Floriano, mas eu conheço pessoas que atuam como pessoa física, lançam só o rendimento na declaração ou nem lançam e nunca tiveram problema. Tudo bem, o que eu costumo brincar com as pessoas é o seguinte, para você ter problema, você não precisa ter toda hora.
Basta uma única vez o fisco te pegar, te levantar essas questões que estão vulneráveis, que ele vai te aplicar uma multa que vai ter consequências aí por muitos anos aí durante a sua vida. Você vai ter que parcelar, vai ter que ir pagando de pouquinho e é possível que, dependendo da situação, você deixe um carro lá pro fisco só de multa. Então, assim, o melhor é não deixar a vulnerabilidade. O melhor é fazer a coisa certa dentro do que a legislação te permite, fazendo um planejamento adequado para não pagar nada que seja além do que é devido. Por exemplo, nessa questão do planejamento tributário, existe a possibilidade de um enquadramento errado, a sua empresa, ao invés de pagar de 6% a 10%, como eu estou falando, ela pagar 16%, por exemplo. Imagina, se você poderia pagar 6% e vai pagar 16%, você está pagando 10% a mais sobre o seu faturamento só porque fez um enquadramento errado. Então, assim, é uma coisa que precisa ser muito bem planejada, precisa ser muito bem revisto, para você ser enquadrado corretamente, ficar tranquilo, fazer a coisa certa, mas também não desperdiçar dinheiro além do que você deveria. Então, respondendo à questão central desse vídeo, fisioterapeuta, vale a pena ter CNPJ? 99% dos casos, sim, vale a pena você constituir um CNPJ, porque você vai recolher os seus impostos de uma maneira regular, entendeu? Sem deixar vulnerabilidade para ser autuado, notificado pelo fisco depois. Se você ficou ainda com dúvida, é um assunto complexo, se você quer aprofundar mais nesse assunto, está querendo abrir um CNPJ ou já tem um CNPJ e ficou na dúvida se você está enquadrado na melhor opção, aproveite e faça contato com a gente através dos contatos que nós temos aqui no rodapé desse vídeo. Você pode falar com a nossa equipe. Nós somos um escritório de contabilidade localizado em Brasília, especializado no ramo de fisioterapia. Para essa atividade, a gente atende a todo o Brasil de uma maneira completamente online e digital, através de WhatsApp, através de e-mail, através de outros canais da internet. Nós podemos marcar uma reunião online, você bate um papo com a gente levanta as suas informações, identifica qual é o seu momento agora, a gente coloca tudo isso no papel, faz um planejamento tributário para abrir ou para migrar a sua empresa para o modelo tributário que seja mais econômico, de maneira que você pague o menor imposto possível, dentro da legalidade, sem ter preocupação com o fisco e possa se concentrar no atendimento dos seus pacientes, no aumento do seu faturamento, sem ter que ficar preocupado com essa parte burocrática, essa parte chata, que é necessária e importante também, tá certo? Dá um joinha aí pro nosso vídeo para ajudar a elevar a audiência dele. Se não assina o nosso canal ainda, aproveite, assine agora para você ficar por dentro de outras novidades que a gente publicar por aqui. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um abração, tchau!